Oferecimento Cromostar. Olá, seja bem-vindo à TV no Ângulo. Está no ar a primeira edição do programa 3 Toques, que vai ser o seu encontro semanal com as informações do mundo esportivo. Eu sou Magno Nunes e ao lado do Gabriel Rostey e do Fernando Prado, vamos contar para você tudo o que acontece no mundo esportivo. Gabriel, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para o nosso espectador o que vai acontecer no nosso programa. Opa, obrigado, Magno. Olá, amigos. Fico muito feliz de hoje ser o primeiro 3 Toques, esse encontro que vai ser semanal entre nós três aqui falando sobre futebol e o No Ângulo ter essa oportunidade de chegar agora até vocês também por vídeo. Muito bem. E, Fernando, você tem alguns agradecimentos para fazer? Eu queria aproveitar a oportunidade, o programa de estreia, e não poder deixar passar, os agradecimentos ao José Maria de Aquino, nosso colunista, que é um ícone, uma referência, que é um amor como pessoa, o Emerson Figueiredo, o Gavini, que está lá com a gente também, e aí outros que já tiveram ou como fixos ou colaboradores esporádicos, o Caio Belandi, a Lena Anes, o Adriano Mota, o Guilherme Bueira, o Gustavo Lana, o Juliano Ravanelli, o Ademir Tadeu e companhia. Muito bem, agradecendo também ao pessoal da Cromostar que estão aqui nos disponibilizando esse espaço, o grande Góes, o Renê, eles que estão junto conosco nessa empreitada. Vamos lá, o Campeonato Brasileiro tá rolando. Tem muita coisa acontecendo, vários times aí em altos e baixos, e é sobre isso que a gente vai começar falando. A gente vai destacar aqui 2 jogos dessa rodada do final de semana, que acho que são importantes e que mostram aí times que buscam coisas no campeonato. A gente vai falar aqui até sobre possibilidades, o que a gente acredita e tudo mais, e eu e o Fernando, a gente tem uma opinião diferente. Fique ligado, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos destacar aqui dessa rodada que vai acontecer agora, Corinthians e Santos, Palmeiras e Grêmio. Porque acho que são 4 equipes grandes que sempre buscam assim, o que será que o Santos vai fazer no Brasileirão? Será que é só Copa do Brasil que o Santos ganha? Será que é só Campeonato Paulista? Por que não chega no Brasileiro? Eu vou começar com você, Fernando. Bom, Corinthians e Santos acho que é um jogo bem interessante. Primeiro porque é um clássico regional, histórico, então por razões óbvias. E segundo porque eu acho que é um jogo de afirmação para o Corinthians, porque essa recuperação nos 2 últimos jogos foram contra 2 times dos mais fracos do campeonato. Certo. Foram contra a Ponte Preta e contra o Sport, seríssimos candidatos ao rebaixamento. E agora o Corinthians vai enfrentar o Santos, ainda que enfraquecido sem os selecionáveis, é um time, um rival, com um porte maior, o atual campeão paulista, que também quer dar uma resposta. Vai lutar pelo rebaixamento ou vai tentar o G4? Hoje o título parece uma realidade distante para o time do Dorival. E o Palmeiras e Grêmio, a gente pode esperar o quê, Gabriel? Eu acho que são 2 equipes que vão brigar lá na frente. Eu, pessoalmente, confio mais no Grêmio do que no Palmeiras. Mas eu acho que esse começo de campeonato é muito bom para mostrar as possibilidades reais de cada time. E eu confio mais no Grêmio do que no Palmeiras, mas acho que os 2 vão ficar lá em cima, tem tudo para chegar no G4 e brigar por título mesmo. Ô, Fernando, só pra gente voltar ainda nesse tema, o Palmeiras vem de derrota em clássico, e o Corinthians vai jogar em clássico. Isso vai influenciar nesse comecinho de Campeonato Brasileiro? Ou você acha que a derrota do Palmeiras foi fortuita e o Corinthians vai ter que enfrentar um time do Santos um pouco mais enfraquecido? Eu acho que vai ser importante para o Corinthians, porque já tem gente até questionando o trabalho do Tite, por incrível que pareça. E do mesmo, falando do Santos, o Dorival também está sendo questionado. Isso mostra a loucura que é um pouco o nosso futebol, na minha opinião. Para o Palmeiras, é importante porque sempre fica esse papo. O Palmeiras tem esse elenco que é o melhor do Brasil ou não tem? Para mim, definitivamente não tem. Não me surpreenderia uma vitória do Grêmio fora de casa em pleno Allianz Parque. Vamos ver. E agora a gente falou de gaúchos, né? E a gente estava aqui numa resenha antes do programa. O Fernando acredita que poderemos ter, agora nós temos 2 times gaúchos na liderança, que é importante ter um campeão gaúcho. Você acha que vamos ter um campeão gaúcho? Falando assim, eu diria que não. A probabilidade maior é que não, porque o brasileiro é muito difícil e tem bastante time que pode ser campeão. Mas eu acho que o Grêmio especialmente e o Inter também, eu acho que eles vão brigar assim lá em cima. E eu pessoalmente acho que ia ser muito bom para o futebol brasileiro que o campeão brasileiro fosse gaúcho, porque desde 96 não tem um título brasileiro lá no Rio Grande do Sul.
Foi o Grêmio contra a Portuguesa. E nos pontos corridos, não teve o Rio Grande do Sul, que é um estado tão tradicional, não ganhou nenhuma vez. Foi basicamente São Paulo e Rio o tempo todo, com os títulos do Cruzeiro só. Então acho que para o nosso futebol ia ser muito bom um título gaúcho. E é isso que você defende, né, Fernando? Eu acho que o Grêmio está mais tarimbado, está mais pronto, mas eu vejo a molecada do Inter com bastante potencial também. Bom, então é o seguinte, eu vou convidar você que está nos assistindo. É bom ter um time gaúcho campeão do Campeonato Brasileiro? Participe, comente aqui embaixo do nosso vídeo, isso, coloca lá. Fernando, tá certo, tô contigo. Magno, fica quieto, tá falando bobagem. Gabriel, sai do muro, fala logo quem vai ser campeão. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa muito rápida, para daqui a pouquinho a gente voltar a falar ainda sobre essa questão dos gaúchos, falar sobre Libertadores, vamos falar de seleção brasileira, do Neymar. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, quando o 3 Toques estiver de volta. Chromestar, produzindo figurinhas e alegria. Oferecimento Chromestar. Estamos de volta com o 3 Toques aqui na TV no ângulo. E olha só, esse tema dos gaúchos vai continuar rolando aqui nos comentários e a gente espera a sua participação. Agora é hora de falar de Libertadores da América. 4 times sobraram. São Paulo, que é o Brasil na Libertadores, Independente Del Valle, Boca Juniors e também o Atlético Nacional de Medellín. O São Paulo tem aí algumas indecisões. Maicon vai ficar, Caleri provavelmente vai embora. O que a gente pode esperar do São Paulo daqui uns dias para enfrentar essa equipe colombiana embalada? Eu acho que foi bom para o São Paulo essa pausa, porque na minha opinião, até agora, o São Paulo ele está indo adiante na Libertadores pela força da camisa, pela confiança. E por exemplo, no confronto contra o Atlético Mineiro, eu acho que na bola, assim, o Atlético ao longo dos 2 jogos foi bem equilibrado mesmo, sim, mas acho que o Atlético até foi um pouco superior ao São Paulo. Então, isso eu estou falando do Atlético Mineiro. Agora, o Atlético Nacional de Medellín, ele está sendo o melhor time jogando bola nessa Libertadores. Sim. E nesse sentido, eu acho que essa pausa pode dar uma quebrada no Atlético, e eu não vejo o São Paulo perdendo essa confiança, esse embalo que ele está tendo. Então eu acho que tem tudo para no Morumbi, aqui no primeiro jogo, o São Paulo conseguir uma vitória, e a gente vê que o Atlético Nacional está até perdendo jogadores, como perdeu o Copete agora para o Santos e tudo mais. Então eu acho que o caminho está bom para o São Paulo ir para a final. O que você acha, Fernando? Bom, ainda em relação a essa parte contratual do São Paulo, eu até fiz um texto para o No Ângulo, quem quiser conferir, eu já convido desde já. No ano 2000, o volante Wagner, que era muito bom jogador, que se tivesse tido cabeça poderia até ter sido mais do que foi, ele não jogou as finais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro por uma questão de contrato, exatamente, São Paulo. Em 2006, o Ricardo Oliveira participou do primeiro jogo da final contra o Inter, mas na finalíssima ele não jogou por problemas contratuais. E agora, novamente, São Paulo se vê refém de um contrato mal redigido, mal feito, em razão pelo Maicon. O Caleri, ele está confirmado. O diretor do São Paulo, que me fugiu o nome agora, confirmou que o Caleri está vinculado com o São Paulo até o fim da participação no Libertadores, que é como o contrato deve ser feito, na minha opinião, até meio evidente. Ao passo que o Maicon não. O São Paulo está nas mãos do Porto, e o Porto agora tem um poder de barganha, né? Está com o jogador valorizado na mão, o São Paulo está desesperado por ele, já pediu meninada jovem da base, que a gente sabe que os clubes de Portugal são ótimos revendedores. Então, o São Paulo, se perder alguém, vai ser o Maicon. Ao passo que o Atlético Nacional já perdeu o Copete, que foi para o Santos. E para falar do jogo em si, do duelo em si, eu aposto no São Paulo. Eu acho que o São Paulo está bem naquela linha de tipo cara de campeão, que o pessoal fala. O Balsa com a confiança dos atletas, o Wesley voltando a jogar bem, Michel Bastos fazendo as pazes com a torcida, Ganso, que para mim devia estar na seleção brasileira, apesar de não ser esse cara regular. Mas quem é esse cara regular que a gente tanto exige? Nem o Neymar tem sido. Então, São Paulo na cabeça. Desculpa, não, que só em relação a isso que o Fernando falou, que acha que o São Paulo está com cara de campeão e tal.
Eu também acho, mas se for para falar, eu acho que o futebol brasileiro está meio que numa crise atualmente. Nos últimos campeonatos continentais a gente está indo mal, então eu não vejo o São Paulo como favorito à Libertadores. Por causa dessa pausa, eu acho que ele é favorito contra o Atlético Nacional, que eu acho que ele nem seria se não tivesse essa pausa. Eu fico sempre pensando o seguinte, São Paulo e Internacional decidiram uma semifinal e o Fernandão estava jogando demais, nossa, acabou com os adversários, e aí teve a pausa, e aí acabou. São Paulo não jogou mais nada. Você pega a Copa do Brasil do ano passado, que o Modesto Lomba foi super criticado, porque ele topou cancelar o duelo contra o Palmeiras quando o Santos estava voando, o Palmeiras acabou sendo campeão. Eu não sei muito bem quanto que essa pausa vai ser boa. Essa pausa vai ser boa para ver se o Bausa consegue manter o pessoal nos cascos ali. Se o torcedor São Paulino tá com fé, permaneça aí na fé, porque vai precisar de um pouco mais do que futebol para levar a Taça Libertadores da América. E você, torcedor São Paulino, a gente convida também. Dê um like no nosso vídeo, comente, participe da nossa discussão, porque no próximo programa a gente pega os comentários do programa anterior, te dá uma passada, sempre vai dar uma atenção especial para você que nos acompanha. Só que agora é aquela pausa para aquela aguinha esperta. Já já a gente volta com mais um bloco aqui do Três Toques. Oferecimento Cromo Star. Estamos de volta com o Três Toques aqui na TV no Ângulo. Já falamos sobre o Campeonato Brasileiro, já falamos sobre Libertadores da América e agora o Gabriel, com rancor no coração, vai falar de Champions League. Você não gostou do jogo da final, Gabriel? Eu não gostei do jogo, eu acho que o jogo foi chato e muita gente fica elogiando o jogo. Tem um certo deslumbramento assim, com a Champions, porque que a organização é excepcional, a festa é linda, o show antes, é coisa de dar inveja na gente. Mas, não 90, né, porque teve prorrogação, mas a bola rolando em campo, o jogo não foi bom não. Mesmo assim, eu vejo as pessoas elogiando, falando da atitude dos dois times. O que a gente já teve de final muito melhor assim, aqui no Brasil. Final de Campeonato Paulista. Sim. Esses dias fez aniversário o gol do Petkovic na final do Carioca. Nossa, aquele jogo foi fantástico. Sim. E além do jogo em si não ter sido bom, eu acho que foi uma das maiores crueldades que eu já vi no futebol. Você pega a somatória dessas duas finais de Champions entre Real e Atlético, eu fico com dó dos torcedores do Atlético mesmo, porque para o Real não fez diferença esse título. Você via que os próprios jogadores não celebraram daquela maneira tradicional, assim, de lágrimas mesmo. Acho que a questão nem passa tanto por aí. Acho que qualquer clube que se propõe a disputar algo quer ganhar, se vai celebrar mais ou menos. A questão é que eu acho que o merecimento do Atlético de Madrid, tanto na edição passada, quando ele tomou aquele gol do Sérgio Ramos no final, por prorrogação, e dessa vez também. O Griezmann perdeu o pênalti, bateu no travessão. Depois o jogador símbolo do clube, o lateral, o Ranfran, perdeu a penalidade também. E era a coroação do trabalho de Simeone. E aí deixou passar. Tinha eliminado simplesmente Barcelona e Bayern de Munique, só. Mas deu aquela pipocada ou não? Pipocar é forte. Acho que é meio forte, nos pênaltis, mas dá pena. Talvez isso caiba mais pro Griezmann. Pode ser. E acho que o Simeone agora podia sair do Atlético, que meio que acho que já deu, né? Mas acho que se ele sair, acabou, esquece, não vou ganhar mais nada. Sim, mas pensando na carreira dele, eu acho que... Verdade. Então, se você é torcedor do Atlético, não xingue o Gabriel, Simeone fica pra você, tá bom? Eu acho que se o Simeone sair, já era, acabou. Bom,
reformulação à parte, a seleção brasileira entrou em campo para enfrentar a fantástica equipe do Panamá. De Balói. Grande Balói. E aí, 2-0. Normalmente, quando eu era pequeno, era 10. 8. Show de bola. 2-0. Foi a primeira vez que o Brasil não goleou o Panamá. Foram 5 confrontos com esse foi o 5º. Nos anteriores tinha sido ou 4-0 ou 5-0. Pela primeira vez foi só 2-0. Eu acho que a seleção é aquela coisa. Eu tô com a maioria, penso eu, de que joguinho chato, para falar um linguajar bem popular, aquele joguinho que você assiste meio que por obrigação, meio que torcendo para acabar. A escalação do time, vejo muito boa vontade com o William, Renato Augusto, Elias, ultrapassagem, futebol moderno, não vejo nada disso. Acho um desperdício o Lucas Lima, que para mim é o meia mais talentoso do país, ficar no banco de reservas. Um desperdício, sem tamanho. Não querer ser o salvador da pátria, aquele papo todo, porque é 8 ou 80 no Brasil. O Lucas Lima vai ser diferente? Vai ser um pouco diferente. Ele é um cara que distribui melhor o jogo, ele concentra nele, ele chama a bola para ele, com confiança, com o Neymar na equipe futuramente. Essa parceria pode render bons frutos. E eu até fiz uma coluna para o ângulo, que novamente eu convido os amigos, sobre a seleção. Durante a transmissão, eu bolei umas seleções na minha cabeça com jogadores que sequer foram chamados pelo Dunga. Aí eu vou lembrar por cima de alguns, até peço ajuda do Gabriel. O Lucas Moura eu coloquei, o Firmino. Sim, o Marcelo. O Marcelo, o Thiago Silva. Ou seja, você vê que mesmo fora da escalação, da convocação do Dunga, tem bons nomes. Só que é tudo, Neymar à parte, é tudo meio nivelado. Então, o que isso mostra pra mim? O que fica evidente? Que o que a gente precisa é conjunto. Um técnico que sabe o que está fazendo. E não parece o caso do Dunga. Então, eu insisto, é meio clichê já no Brasil, mas a minha aposta seria o Tite. Eu acho que não é nem questão de não parecer que seja o Dunga. Não é o Dunga. E falando da seleção jogando mesmo, a seleção que jogou ontem, eu fico impressionado como a falta de protagonistas. É muito coadjuvante, ficam tratando o William como se... Se o William vier para qualquer time do Brasil, eu tenho certeza que ele vai ser titular ali, não vai fazer nada demais. Uma comparação que eu acho que cabe, o companheiro de Chelsea dele, o Oscar. O Oscar, até pouco tempo, ele era xodó da imprensa e eu sempre fiquei incomodado com isso. Um cara que no Inter era coadjuvante do D'Alessandro. Sim. E é tão somente um bom jogador, um bom distribuidor de bola, mas sempre discreto, sempre low profile. Até vejo que ele tem utilidade. Eu gosto da ideia de recuar o Oscar. Eu acho que na última Copa ele foi um dos destaques de desarmes do Brasil. Eu acho que ele tem físico para isso, apesar de ser franzino, mas ele é veloz, ele tem qualidade no passe. Mas ele ser esse meia que a gente vendia, é Oscar, Neymar e mais 9, menos. O Brasil vai chegar onde nessa Copa América? Rápido e rasteiro. Não ganha. Não ganha. Tem ficado nas quartas de final em tudo, então fica aí nas quartas de final e continua ganhando só da Bolívia e da Venezuela em jogos oficiais, como tem sido. Você também acredita nisso, Fernando? Eu acho que pode ganhar. Eu acho que eu não acho que não exista nem abismo em relação à Alemanha, por exemplo. Eu acho que o Brasil tem time para ganhar do Chile, tem time para ganhar da Argentina. A questão é que a minha preocupação é que um título tapa o sol com a peneira, assim, que aí o Dunga ganha confiança. Olimpíada, a gente pra mim, é super favorito. A gente vai ter o Neymar, coisa que a Argentina não vai ter o Messi, por exemplo. Então, eu temo pela continuidade do Dunga. Não que eu esteja torcendo contra a seleção, óbvio, mas eu acredito que a gente, ainda que seja campeão, que esse alerta fique ligado. Gabriel, obrigado pela participação e até semana que vem. Opa, obrigado, Magno, e visitem lá o www.noangulo.com.br. Fernando, um abraço e até semana que vem. Obrigado, gente, foi um prazer e até a próxima. E olha só, semana que vem a gente volta com mais um 3 Toques aqui na TV No Ângulo. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e deixar os seus comentários. Um abraço e até semana que vem.